Me casei achando que tinha encontrado o amor da minha vida. Olho para trás hoje, velha já, cheia de marcas no rosto e na alma, e vejo como eu era boba. Mas naquela época, moça nova, eu acreditava em promessa. Ele me olhava nos olhos, dizia que eu era a mulher mais bonita do mundo, que nunca ia me faltar nada, que junto comigo ia até o fim. Eu acreditava. Eu queria acreditar. A gente não tinha luxo, não. Era vida simples, casa pequena, chão de cimento batido, telhado que fazia barulho na chuva. Mas eu acordava cedo, colocava café no fogo, fazia o pão na chapa. E só de ver ele, sorrindo, eu me sentia rica. Achava que o amor era isso. Simplicidade, cumplicidade, dividir o pouco e se sentir completo. No começo era bonito. Ele me esperava do trabalho, me ajudava a estender roupa, me chamava de minha princesa. Eu, que nunca tive nada de princesa, me derretia. Trabalhava dobrado, cuidava da casa, fazia comida com carinho, tudo para agradar. Eu achava que, se eu desse o meu melhor, ele nunca ia olhar para fora. Que engano! Aos poucos, vieram as mudanças que eu não queria enxergar. Primeiro foi o jeito. Já não tinha o mesmo brilho no olhar. Já não me abraçava apertado como antes. Dizia que era cansaço, que a vida era dura, que eu reclamava demais. Depois, começaram as ausências. Reuniões demoradas, encontros com amigos que eu nunca via, noites em claro dizendo que estava resolvendo coisa de trabalho. Eu acreditava, ou fingia acreditar, porque, no fundo, eu já sentia que alguma coisa estava errada. Mulher sente, mulher pressente. O coração da gente dá sinal antes da boca falar. Eu ia pra cama e, mesmo deitada do lado dele, me sentia sozinha. Às vezes me virava para olhar o rosto dele dormindo, e parecia que eu já não conhecia aquele homem. Eu dizia para mim mesma, é fase, vai passar. Me agarrava nessa esperança. Fiz de tudo para reacender a chama. Me arrumava, fazia comida especial, puxava a conversa. Ele respondia com silêncio. A distância entre nós foi crescendo, sem que eu percebesse. E eu, teimosa, acreditava que amor de verdade não acaba assim, de uma hora para outra. Mas acabou. Ou talvez nunca tenha sido amor de verdade do lado dele. Eu, inocente, achava que o problema estava em mim, que eu tinha perdido a graça, que já não era mais bonita, que precisava me esforçar mais. E enquanto eu me culpava, ele ia se afastando. Naquele tempo eu não sabia. Mas hoje, lembrando de cada detalhe, eu entendo. O começo foi só fachada. O carinho, as promessas, as juras. Tudo foi o laço que ele usou para me segurar. E eu, besta, me deixei prender. Ainda não vou contar como tudo terminou. É cedo demais. Só digo uma coisa. O que mais me dói não é ter sido trocada. É ter sido trocada da forma mais cruel que alguém pode imaginar. Mas essa parte eu deixo pra frente. No começo eu achava que era feliz. Acordava cedo, antes do sol nascer, e já começava a minha lida. Fazia café preto forte, pão quentinho, deixava a mesa arrumada para quando ele acordasse. Ele vinha, sentava, comia calado muitas vezes, mas eu me contentava só de estar servindo. Eu tinha orgulho de dizer para mim mesma: sou esposa, sou dona de casa, sou mulher, de respeito. Eu trabalhava fora também. Não pense que eu ficava só no lar. Mesmo sem estudo, eu me virava. Lavava roupa para os outros, passava, cozinhava quando pediam e ainda cuidava da nossa casinha. O dinheiro era pouco, mas eu fazia milagre. Sempre. Tinha comida no prato, sabão na pia, remédio quando precisava. Eu acreditava que tudo que eu fazia era pelo nós. Ele, do lado dele, dizia que cuidava das finanças. Deixa comigo, mulher. Eu sei administrar. Repetia. Eu confiava.
Nunca fui boa de conta, só era boa de fazer dinheiro com meu suor. Achava que ele, mais sabido, ia organizar pra gente ter um futuro melhor. E assim fui vivendo, entregando tudo nas mãos dele. Às vezes, quando eu chegava cansada de um dia puxado, ele falava: "Você reclama demais, mulher. Eu que tenho a cabeça cheia, pensando nos negócios." Eu engolia seco. É verdade, ele trabalha de pensar. Eu trabalho de fazer. Somos um time, eu dizia pra mim. E eu me esforçava cada vez mais. Comprava roupa usada pra mim, mas fazia questão de ver ele bem vestido. Se sobrava algum dinheiro, eu guardava pra ele comprar o que queria. Eu me contentava com o mínimo, porque acreditava que uma hora ele ia olhar pra mim e dizer: "Obrigado, minha mulher. Eu vejo seu esforço." Mas esse agradecimento nunca veio. Ao contrário, quanto mais eu fazia, mais parecia que era obrigação, que nunca era suficiente. Eu passava roupa até a mão doer, deixava a casa brilhando, punha comida quente na mesa, e ainda assim ele sempre achava defeito. "Tá sem sal. A roupa ficou mal passada. A casa ainda tá cheirando poeira." Eu ficava em silêncio porque não queria briga. Mesmo assim, eu me enganava achando que era feliz. Nos poucos dias em que ele chegava mais cedo, a gente sentava na varanda. Eu ficava olhando pro céu, ouvindo os grilos e dizia: "Isso é amor." Mas era ilusão. Era só eu tentando acreditar que todo o meu esforço ia valer a pena. Hoje, velha, eu vejo. O erro foi meu. Eu achei que amor era dar tudo e não esperar nada. Eu achei que, se eu me sacrificasse, ele me amaria mais. Só que amor não funciona assim. Amor não é via de mão única. Naquele tempo, eu ainda não sabia que meu esforço estava sendo jogado no lixo. Eu só ia me desgastando, me apagando, sem perceber que o amor dele já não estava ali fazia tempo. E eu, cega, continuava, achando que era feliz. Foi de mansinho que ele começou a se afastar de mim. Não foi de uma hora para outra, não. Primeiro foram as pequenas coisas. Ele já não me olhava mais como antes. Não sorria quando chegava em casa. O beijo na testa, que era costume, sumiu. Eu notava, mas dizia para mim mesma: "É cansaço. Logo passa." Depois vieram as desculpas. Reuniões de trabalho que eu nunca soube direito com quem eram. Viagens curtas de um dia para o outro, que não combinavam com a vida simples que a gente levava. Às vezes ele voltava com um cheiro diferente. Perfume que não era o dele. Mas eu engolia seco. Dizia que devia ser de algum colega. Mulher sempre sente quando alguma coisa não tá certa. Mas também é mestre em arrumar justificativa para não encarar a verdade. As conversas ficaram curtas. Eu tentava puxar assunto. "Como foi seu dia? Tá precisando de alguma coisa?" Mas as respostas eram sempre monossilábicas. "Foi. Tô bem. Nada não." Aquele silêncio doía mais do que qualquer palavra atravessada. Era como se, mesmo dentro de casa, ele estivesse longe. O corpo dele também se afastou. Já não me procurava na cama. Eu me arrumava, passava perfume, colocava vestido bonito, mas parecia que eu era invisível. Eu me sentia feia, sem valor, um peso. Cheguei a me olhar no espelho e perguntar: será que eu já não sirvo mais como mulher? A dúvida me corroía por dentro. E quando eu questionava, ele reagia com irritação. "Você tá paranoica", dizia. Ou então virava de costas, como se eu fosse só mais um aborrecimento na vida dele. Eu, que um dia fui chamada de princesa, virei incômodo dentro da minha própria casa. O que mais me doía era que, em público, ele era outra pessoa. Sorridente, educado, atencioso com os outros. E eu pensava: por que só comigo ele é frio? A desconfiança de traição começou a rondar minha cabeça, mas eu não tinha coragem de encarar. Eu preferia achar que era fase que logo voltaria a ser como antes.
só que não voltou. Cada dia a distância aumentava e eu já não reconhecia o homem que dormia ao meu lado. Eu tinha a sensação de que, mesmo deitada na mesma cama, ele já tinha ido embora de mim. E foi nesse vazio que eu comecei a perceber. O amor que eu achava eterno talvez já tivesse acabado. Mas eu ainda não sabia da metade. Ainda não tinha ideia de que a traição que eu temia não era da forma comum. Era muito pior, muito mais cruel. Foi aí que as ausências começaram a pesar de verdade. Ele já não passava mais tanto tempo em casa. Vivia arrumando desculpas. Reunião tarde da noite, negócio urgente para resolver. Viagem de um dia só que virava 2. Eu ficava ali sozinha, esperando o barulho da chave girar na porta. Mas às vezes a chave nem vinha. E o pior é que todo mundo comentava: "Seu marido anda muito ocupado, né?" Diziam com aquele ar de malícia. Eu sorria amarelo, fingia que acreditava na desculpa de trabalho. Mas meu coração já gritava que tinha alguma coisa errada. Mulher sabe? Foi nessa época que apareceu. A tal secretária. Moça linda, jovem, sempre impecável. Eu lembro da primeira vez que a vi. Tava passando perto do escritório. E ela saiu, toda arrumada, salto alto, cabelo escovado, perfume doce que dava pra sentir de longe. E eu ali, com meu vestido simples, cabelo preso de qualquer jeito, mãos calejadas do serviço. A comparação foi como uma facada. Ele falava dela demais. A secretária é muito eficiente. Ela resolve tudo pra mim. É uma moça de futuro. E eu, tentando não mostrar ciúme, respondia só com engolindo seco. Mas cada elogio era um tijolo a mais no muro que ele levantava entre nós dois. Às vezes chegava tarde, e eu sentia cheiro de perfume feminino na roupa dele. Um cheiro doce, igual ao daquela moça. Eu perguntava, tentando disfarçar: "Tá cheirando diferente. Que perfume é esse?" Ele ria curto. "Deve ser da secretária. Ela usa muito. A gente trabalha junto. É normal." Normal? Pra ele podia ser, mas pra mim aquilo era tortura. E eu comecei a sentir que meu lugar estava sendo tomado. Não era mais a companheira, a confidente, a mulher. Eu era só a sombra dentro da casa, enquanto ele vivia lá fora, cercado de gente nova, bonita, disponível. À noite deitava na cama e me perguntava: será que ele já não me ama mais? Será que eu virei peso morto na vida dele? Eu me esforçava ainda mais. Me arrumava, fazia comida boa, mantinha a casa impecável. Mas nada adiantava. Ele chegava cansado, de cara fechada, sem nem notar minha presença. Teve um domingo que me marcou. Fui à missa sozinha, e quando acabou, 2 senhoras cochicharam bem perto de mim. Ela não merece isso. Eu quis perguntar: o quê? Mas não tive coragem. Voltei para casa mais confusa do que nunca. Cada comentário, cada olhar atravessado, cada cochicho me fazia acreditar ainda mais que ele tinha outra. E eu me culpava. Talvez fosse eu a culpada. Talvez eu tivesse deixado de ser interessante. Talvez eu não fosse mais mulher suficiente. Hoje, eu sei que os comentários não eram sobre outra mulher qualquer. O falatório era mais fundo, mais pesado. Mas naquela época, eu só enxergava metade da verdade. Eu pensava que ele tinha me trocado por uma moça nova, talvez a tal secretária. Eu nunca imaginava que o motivo da vergonha que todos sabiam e eu não, era muito pior. E a cidade pequena... a cidade pequena sempre sabe antes da gente. Só que ninguém tinha coragem de me contar. Preferiam cochichar. Preferiam deixar eu sangrar em silêncio. Foi nessa época que comecei a notar umas coisas esquisitas que na hora eu não fazia sentido nenhum. Mas hoje, olhando pra trás,
Eu entendo direitinho. Meu irmão sempre foi muito próximo de mim. A gente cresceu junto, dividiu pão e até chinelo rasgado. Quando eu me casei, ele vinha em casa de vez em quando. Coisa normal. Afinal, era família. Mas, aos poucos, a presença dele começou a ser frequente demais. No começo eu achei bonito. Pensava, olha só, meu marido e meu irmão se dão bem. Que bom. É família unida. Só que tinha coisa ali que não batia. Eles riam demais juntos, tinham segredos, conversavam baixo quando eu chegava no cômodo. Eu perguntava, o que foi? Tão falando de quê? Eles respondiam rindo. Nada não, bobagem de homem. E eu engolia em seco. Tentava acreditar que era conversa de bar, piada interna, coisa de homem mesmo. Mas minha intuição, essa danada, que nunca falha, já começava a coçar dentro de mim. Teve uma noite que me marcou. Eu tava no quarto, deitada, e ouvi os dois na sala. Não era conversa qualquer. Era uma intimidade que me deixou desconfortável. Voz baixa, risada contida, silêncio. Depois, mais risada. Eu me levantei, fui até a porta do quarto. E eles se calaram de repente. Que foi? Perguntei. Nada não, já estávamos indo embora. Respondeu meu irmão, levantando rápido. Naquele dia, meu coração disparou, mas eu mesma me calei. Preferi acreditar que era coisa da minha cabeça. Afinal, quem ia imaginar algo errado entre o próprio marido e o próprio irmão? É um pensamento que a gente repele, que a gente nem deixa criar raiz. Só que os sinais foram ficando cada vez mais claros. Eles começaram a ter compromissos, juntos. Ir pescar, jogar bola, resolver não sei o que na rua. E eu sozinha, cuidando de tudo em casa. Até na mesa, menos vezes, eu sentia que a conversa era mais entre eles do que comigo. Eu virava quase uma visita dentro do meu próprio lar. Uma vizinha chegou a comentar. Seu irmão e seu marido agora são unha e carne, né? Eu sorri amarelo, mas por dentro ardeu. Porque sim, estavam juntos demais, colados demais. E eu comecei a sentir que havia algo que eu não sabia. Na época, eu só pensava que meu marido talvez estivesse me afastando para esconder outra mulher. Nunca imaginei que a presença constante do meu irmão fosse o verdadeiro motivo. Mas hoje, velha e calejada, eu entendo. Os sinais sempre estiveram ali. Eu só não queria enxergar. Foi numa tarde quente de sábado que eu criei coragem de seguir meus instintos. Ele tinha dito que ia resolver coisa de trabalho, mas alguma coisa dentro de mim gritava que tinha mentira nessa história. Peguei meu chinelo, amarrei o cabelo de qualquer jeito e fui atrás, coração batendo na boca, perna tremendo, mas com a certeza de que precisava ver com meus próprios olhos. Cheguei devagar na rua do escritório e, pela fresta da porta de vidro, vi a cena que me deixou sem ar. Ele e a secretária. Ela toda arrumada com aquele perfume doce que impregnava o ar, sentada na mesa dele como se fosse dona do lugar. Ele rindo com a mão muito perto da dela. O jeito de olhar, a proximidade, a intimidade. Não era jeito de patrão e funcionária. Era jeito de gente que se gosta, que se deseja. Senti meu estômago embrulhar. Segurei a maçaneta, mas não tive coragem de entrar. Fiquei ali, escondida, vendo ele cochichar algo no ouvido dela. E ela jogar o cabelo pro lado, rindo baixinho. Foi o bastante para minha cabeça girar. Ali eu tive certeza. Eu estava sendo traída. Saí correndo sem falar nada. A rua parecia girar. O sol batia forte. E eu mal conseguia respirar. Cheguei em casa chorando, sem forças, pensando que a vida tinha acabado para mim. Toda a desconfiança que eu carregava até então virou certeza absoluta. Ele e a secretária tinham algo. Naquela noite, quando ele voltou,
Agiu como se nada tivesse acontecido. Deitou, virou pro lado, dormiu tranquilo. Eu fiquei acordada, olhando o teto, chorando baixinho para não acordar ele. Por dentro, a dor me consumia. Ele tem outra, e eu sou a última a saber. Sou feita de trouxa na minha própria casa. Hoje, olhando para trás, eu sei que aquele dia foi uma armadilha do destino. Porque, embora a cena fosse clara demais para negar, aquela não era a traição verdadeira. Era só a cortina de fumaça. O disfarce que me fez acreditar por muito tempo que o problema era outra mulher. Eu não sabia que a verdade estava bem mais perto, dentro da minha própria família, esperando a hora certa de me destruir por completo. Depois daquele sábado maldito, eu não era mais a mesma. A cena do meu marido e da secretária não saía da minha cabeça. Eu podia jurar que via o sorriso dela, o cochicho dele, cada detalhe repetido 1000 vezes na minha mente. E foi aí que comecei a vigiar. Eu seguia os passos dele quando podia, disfarçava para não levantar suspeita. Checava roupas, o bolso do paletó, até o cheiro da camisa. Quando encontrava perfume doce, meu coração disparava. É dela, é da secretária. Eu me convenci disso com tanta força que passei a viver numa prisão, trancada entre ciúmes e lágrimas. Mas, curiosamente, quanto mais eu olhava, mais coisa estranha eu via. E nem tudo tinha a ver com ela. Teve uma noite em que ele saiu, dizendo que ia resolver papelada no escritório. Fui atrás, coração apertado, imaginando encontrar os dois juntos de novo. Só que dessa vez, não encontrei a secretária. Encontrei meu irmão. Os dois lado a lado rindo, entrando no bar da esquina. Parei do outro lado da rua, escondida na sombra. O que vi me confundiu ainda mais. Eles riam como adolescentes, riso solto, mão batendo no ombro do outro. Fiquei com raiva. Como é que ele mente que vai pro escritório e vai beber com meu irmão? Pensei que era só amizade de homem, mas uma amizade que me excluía cada vez mais. Não foi só uma vez. Comecei a perceber que toda desculpa de reunião, de papelada, de trabalho, quase sempre terminava com ele e meu irmão juntos. Pescaria, jogo de baralho, cerveja de fim de tarde. E eu, em casa, esperando, acreditando que ele estava com outra mulher. Eu me sentia traída de todo jeito. Se não era com a secretária, era com meu próprio irmão, no sentido de cumplicidade, de segredo. Eu pensava. Os dois estão rindo de mim pelas costas, debochando, escondendo alguma coisa que eu não sei. A verdade, porém, ainda não tinha se mostrado. Eu seguia acreditando que o grande problema da minha vida era a secretária. Aquela mulher bonita demais, sempre cheirosa, sempre perto dele. E deixava passar despercebido o laço cada vez mais estranho e íntimo entre meu marido e meu irmão. Naquele tempo, eu ainda não tinha coragem de juntar os pontos. Mas os sinais já estavam ali, gritados diante dos meus olhos. Só que, como toda mulher enganada, eu preferia acreditar no engano que doía menos. Era mais fácil imaginar outra mulher na vida dele do que encarar a possibilidade cruel que se escondia dentro da minha própria família. A essa altura, eu já não tinha mais paz. O meu lar, que deveria ser abrigo, tinha virado lugar de silêncio pesado e risadas que não me pertenciam. O que antes era minha cozinha, minha sala, meu quintal, agora parecia território de dois homens que se entendiam melhor entre si do que comigo. E o mais doído era perceber que esses dois homens eram justamente meu marido e meu irmão. No começo, as visitas dele eram de vez em quando, mas depois viraram rotina. Todo fim de tarde, quando eu achava que teria um tempo de descanso com meu marido, quem aparecia era meu irmão, com aquele jeito de quem chega à vontade demais. Eu punha café,
tentava puxar conversa, mas logo os dois se fechavam em assunto. Só deles, como se eu não existisse. Riam, cochichavam, trocavam olhares. Eu ficava ali, sentada, olhando a fumaça do café subir, me sentindo uma estranha dentro da própria casa. Cheguei a comentar: "Vocês dois agora estão mais juntos que eu e ele." Eles riram como se fosse piada. Meu marido respondeu: "É, amizade, mulher, coisa de homem. Você não entende." E eu engoli seco, mas lá dentro uma agonia crescia. Eu pensava: mas que amizade é essa que precisa me excluir? Que amizade é essa que tem segredo dentro da minha casa? O pior foi quando começaram a ter planos sem me avisar. Uma viagem de pescaria que eu só descobri porque achei a mochila pronta. Uma tarde inteira fora. E quando perguntei onde tinham ido, responderam com risadinha: "Ah, nada demais. Só conversa de homem." Essa frase começou a me matar por dentro. Eu já não tinha espaço, já não tinha voz, já não tinha nem cadeira na mesa. Porque, quando eles estavam juntos, parecia que eu era a visita indesejada. E as coisas ficaram mais descaradas ainda. Um dia cheguei mais cedo do trabalho e encontrei os dois na sala muito próximos. Não era cena indecente, mas era íntima demais. Meu marido sentado no sofá, meu irmão deitado com a cabeça no colo dele, os dois rindo de uma besteira qualquer na televisão. Quando me viram, levantaram rápido, como se tivessem sido pegos. Eu fiquei parada sem fala. Meu coração apertou. Eles se olharam, minhas pernas ficaram bambas. Mas eu fingi que não era comigo. Segui em frente com a cabeça baixa, como se não tivesse escutado nada. Só que aquelas palavras grudaram na minha mente feito cola. Dentro da própria família. No outro dia, foi uma vizinha mais próxima que resolveu soltar a insinuação. Enquanto me ajudava a varrer a calçada, ela falou: "Sabe, fulana, tem coisa que a gente custa acreditar, mas os olhos do povo veem tudo." Olhei para ela, assustada, e perguntei: "O que você quer dizer com isso?" Ela desviou o olhar e respondeu: "Não quero te magoar, mas é estranho demais o tanto que teu marido e teu irmão andam juntos. O povo fala, sabe? O povo comenta." Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Apertei a vassoura na mão, respirei fundo e respondi quase gritando: "Eles são família, é amizade. As pessoas falam demais." Ela levantou as mãos como quem pede paz. "Eu só tô te dizendo o que se ouve por aí." Entrei em casa tremendo. A raiva me consumia, mas não era dela, era de mim mesma. Porque no fundo eu sabia que não era mentira. Os cochichos, as risadas, as viagens escondidas. Tudo já estava diante dos meus olhos. Mas eu não queria acreditar. Era pesado demais aceitar que meu próprio irmão pudesse ser parte da minha dor. Naquela noite, deitada na cama sozinha, chorei até a garganta doer. Eu me perguntava: será que é possível? Será que eu sou mesmo a última a saber? Mas logo espantava esses pensamentos, dizendo pra mim mesma que era invenção do povo, fofoca de vizinho. Porque acreditar era o mesmo que morrer por dentro. Eu preferia continuar me enganando, culpando a secretária, inventando desculpas, do que encarar a possibilidade cruel de que a traição verdadeira vinha de dentro da minha própria casa. Mas, minha filha, o destino não perdoa a mentira que a gente conta pra nós mesmos. Mais cedo ou mais tarde, a verdade escancara a porta. Eu mesma dizia pra mim: isso não pode ser verdade. Meu irmão era casado, tinha família, filhos. Sempre. Gostou de mulher. Disso eu nunca tive dúvida. Era galanteador, desses que não podia ver saia rodando que já fazia piada. As mulheres da rua até riam dizendo: esse teu irmão é danado. Como então acreditar que havia algo além da amizade entre ele e meu marido? Eu me agarrava nisso como quem se agarra numa tábua, em meio à correnteza.
Toda vez que alguém insinuava, eu retrucava. Meu irmão é casado, tem esposa, tem casa feita. O povo inventa demais. Falava alto com convicção, mas por dentro eu tremia. Porque os sinais estavam lá diante de mim, cada vez mais descarados. Um dia cheguei mais cedo em casa depois de um serviço. Entrei quieta, para não assustar. A sala estava meio escura. Só a luz da cortina aberta iluminava. Ouvi risada abafada e quando virei no corredor, vi a cena. Meu irmão sentado muito perto do meu marido, quase colado, e os dois rindo baixo, como se compartilhassem um segredo. Só deles. Não era nada indecente, mas havia uma intimidade que queimou meu peito. Eles me viram e se afastaram rápido. Meu irmão levantou, ajeitou a camisa e disse: eu já estava indo. Meu marido completou com aquele tom frio de sempre. Foi só uma conversa boba, coisa de homem. Fiquei parada com o coração disparado, tentando acreditar nas palavras. Mas a cena não saía da minha cabeça. Eu pensava, meu irmão sempre foi mulherengo. Será que isso é fachada? Será que eu não conhecia meu próprio sangue? Naquela noite não dormi. Fiquei olhando pro teto, lembrando de cada vez que eles se juntaram, cada cochicho, cada viagem inventada. As peças começavam a se encaixar, mas eu ainda me recusava a aceitar a imagem inteira. Porque admitir era admitir que minha vida inteira tinha sido uma mentira, que eu fui enganada, não só por um marido, mas também pelo irmão que cresceu comigo. E foi nesse turbilhão de dúvida e negação que eu comecei a perceber. A verdade, por mais escondida que estivesse, já estava batendo na minha porta. Eu nunca vou esquecer daquela noite. A casa estava em silêncio, só o tic-tac do relógio na parede. De repente, bateram na porta. Era meu irmão. Entrei em alerta porque ele não costumava aparecer sozinho àquela hora. Abri e logo percebi que tinha alguma coisa diferente no jeito dele. O olhar sério, o rosto pesado, como quem vinha com palavra engasgada há muito tempo. Preciso falar com você. Ele disse seco. Sentamos na sala. Eu, inquieta, esperava ouvir qualquer coisa, menos o que realmente saiu da boca. Dele. Ele respirou fundo, passou a mão no cabelo e disparou. Não quero mais viver escondido. Eu e teu marido. A gente tá junto. O mundo parou. As paredes da sala rodaram, o ar faltou. Eu olhei bem nos olhos dele, esperando que fosse piada, provocação, qualquer coisa. Mas não era. Ele repetiu firme. Eu e ele estamos juntos. É, isso. Você tem que se separar. Ele não vai mais ser seu. A gente vai viver a nossa vida. As palavras entraram como faca. Era traição em dobro. Do homem que jurei amor eterno. Do irmão que cresceu comigo. Dividiu o mesmo teto. O mesmo prato. Senti meu coração rasgar por dentro. Eu tentei reagir, mas a voz não saía. Só consegui sussurrar. Você... Meu irmão... Com meu marido? Ele não desviou o olhar. Não. Pediu desculpa. Não mostrou remorso. Pelo contrário, falou ainda mais duro. Você nunca foi suficiente para ele. Aceita logo. Ele não quer mais vínculo contigo. Naquele instante, senti minha vida desmoronar. Todo o esforço, toda a fé, todo o amor que carreguei virou pó. Não era só a dor da traição. Era a vergonha. Era o nojo. Era a sensação de ter sido enganada. Por anos dentro da minha própria casa. Fiquei imóvel, como se o chão tivesse sumido. Não chorei na frente dele. Esperei ele sair. Bati a porta. E aí sim, desabei. Um choro que não tinha fim, que vinha das entranhas, que arrancava tudo por dentro. Hoje, lembrando, eu entendo que aquela noite foi meu fim. E também meu recomeço. Porque foi ali que eu morri como esposa e como irmã. E foi dali que eu precisei nascer de novo, mesmo sem força,
mesmo sem fé. A traição que mais sangra não é a do inimigo, é a de quem a gente mais confia. Sabe, minha filha, depois de tudo o que eu vivi, eu aprendi na pele que a vida não vem com manual. A gente confia, entrega o coração, acredita nas palavras bonitas e jura que está segura. Mas o mundo é cheio de engano. Eu fui traída 2 vezes, não só por um homem que prometeu me amar, mas pelo meu próprio irmão. Meu sangue. Isso é uma dor que não tem nome, não tem remédio. Por muito tempo eu me culpei. Pensei que talvez eu não tivesse sido bonita o bastante, carinhosa o bastante, que tivesse falhado em alguma coisa. Mas não. O problema não estava em mim. O problema estava neles, na covardia, na mentira, na falta de caráter. Eles escolheram me destruir e eu escolhi sobreviver. Hoje, velha, eu não carrego mais raiva. Carrego cicatriz. E cicatriz dói quando muda o tempo, mas também é prova de que a gente suportou. Eu suportei. Eu não morri naquela noite, apesar de ter sentido que minha alma foi arrancada. Continuei vivendo, um dia de cada vez. Descobri que amor de verdade a gente precisa ter por nós mesmas, porque dos outros a gente nunca sabe a intenção. Eu não conto isso pra você sentir pena de mim. Eu conto porque sei que muita gente já foi enganada, já foi trocada, já foi ferida por quem mais confiava. E quero dizer, dói sim, rasga sim, mas a gente levanta. Nem que seja aos pedaços, nem que seja mancando, a gente levanta. Se você tá me ouvindo agora, comenta de onde é que você me escuta. Quero mandar um beijo pra sua cidade, agradecer por gastar seu tempo comigo. Que a minha história sirva de alerta, mas também de consolo. Nada, nem a maior traição do mundo, consegue arrancar de nós a coragem de recomeçar. Porque no fim, minha filha, o que fica não é quem nos derrubou, é a força que a gente encontrou para levantar.